Vou dar um recado importante da 1xBet para você que está ligado aqui nos canais da plataforma Atenção Vascaínos. Primeiro comentário fixado tem um link. Através dele, você faz um cadastro, mas só se você tiver 18 anos. É a primeira dica. Segunda dica, você precisa ter responsabilidade. Não gaste aquilo que você não tem. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto, para a sua segurança. A 1xBet está regulamentada pelo governo brasileiro, podendo atuar aqui no Brasil. Portanto, use o link, use a palavra Vascaínos, acompanhe os jogos e também as odds e se divirta demais. 1xBet, que é patrocinadora de grandes clubes, campeonatos e entidades esportivas e também aqui da plataforma Atenção Vascaínos. Fala galera, bom dia a todos que nos acompanham. Tá no ar mais um Acorda Vascaíno aqui pelo AV+. Hoje é dia 11 de novembro de 2024, os jogadores do Vasco de férias, claro, mas o planejamento a todo vapor, busca por um técnico, busca por reforços e esse vai ser o nosso assunto de hoje aqui no AV+, no Acorda Vascaíno. Se você não é inscrito, tá dando bobeira, tá dando mole, vai lá e faça a sua inscrição, o AV+, é o canal número 2 da nossa plataforma. Deixem um like aqui embaixo nesse vídeo e também compartilhem esse vídeo. Pega lá o link, copie e envie para os grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Bom dia a todos, rapaziada que está indo trabalhar, rapaziada que está acordando agora, está tomando café da manhã, todo mundo que está ligado aqui, mandando mensagem, obrigado pela audiência. Olha só, galera, nossa opinião aqui sobre o que o Vasco precisa pensar em prioridade, em planejamento para reforços, para mudar o elenco de certa forma para o ano que vem, para 2025. Claro que essa época do ano são muitas especulações, a gente sempre repete aqui no canal, da minha parte, que vocês precisam ter cuidado. Muita coisa é falada, mas nem sempre essa questão acontece, é concretizada, uma contratação, uma sondagem, hoje em dia tem muitos nomes por aí, né, circulando. Na minha opinião, o Vasco precisa priorizar duas posições, dois setores no campo, melhor dizendo. A defesa e o ataque. Eu acho que no meio-campo, uma contratação, no máximo duas contratações, acho que nem é preciso isso. Talvez uma contratação de um volante, mais um jogador de meio-campo para marcação, um cara de mais saúde, né? Seria importante para o Vasco, mas não prioridade, repito. A prioridade para mim deve ser a zaga. Acho que o torcedor concorda com isso. Hoje a gente tem João Vitor, Léo, Maicon e os dois garotos da base, o Lincoln e o Luiz Gustavo. O Rojas já foi liberado. Claro que depende muito também de quem vai permanecer para a próxima temporada. O Vasco, em princípio, pode até tentar a saída do Maicon, mas ele tem contrato, então não é tão simples assim. O Léo, é preciso que chegue uma proposta, jogador que foi muito criticado pelo torcedor também nesse ano de 2024. Se chegar uma proposta para o jogador vai ser bom e para o Vasco também. O João Vitor também da mesma forma, que é um jogador que ganha um salário alto, tem ainda coisas a pagar sobre a contratação do João Vitor daqui para frente. Então se chegar uma proposta também, o Vasco vai negociar, vai conversar. E aí ficaria praticamente só com esses dois zagueiros da base. No momento, para mim, mesmo com a permanência, vamos colocar aí do João Vitor, o Vasco precisa trazer dois zagueiros. Dois zagueiros. Que venham para serem titulares ou que briguem por posição com o próprio João Vitor. Ficando assim com 3 jogadores para essa posição de bom nível. Além dos 2 garotos, você fechando aí 5 zagueiros. De repente, até dependendo do que o Vasco pense para o ano que vem, contratar 3 zagueiros. Um para compor elenco e 2 que cheguem com esse status de titular. Acho que é muito importante isso. Pensando assim no planejamento inicial para a temporada. Para o gol, mesmo que o Keller não fique, retorne ao Inter, o que deve acontecer, está emprestado, acho que para esse primeiro momento não existe a necessidade de você gastar um dinheiro ou um espaço na folha contratando um outro goleiro. Aposte aí nos mais novos, os garotos que até vão começar o ano, né, no Campeonato Carioca, e a gente vai poder observar, de repente depois isso muda. Nas laterais, caso nenhum saia, acho que o Vasco está bem servido. Se o Vitor Luiz renovar também, né, para aquele setor ali do lado esquerdo, se o Piton não for vendido, algo nesse sentido. Para o meio-campo, como eu disse antes, acho que trazendo um volante
de qualidade, mas que também tem um poder maior de marcação, o Vasco está bem servido. Tem o Jair, tem o Paulinho, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, que terminaram bem a temporada, são bons jogadores, não são os volantes ideais para o Vasco, pela história do clube e tudo mais, mas que para um elenco são interessantes, são importantes. Jair e Paulinho, aí nem se fala, são jogadores titulares, bem, são titulares. Claro que tem Esforza também, pode acontecer uma negociação aí, um empréstimo, algo assim nesse sentido, e aí abriria uma brecha para a vinda de outro volante para essa função. A gente tem o Felipe Coutinho, tem o Estrela e o Payet. Mesmo que o Payet saia e fique só o Felipe Coutinho e o Estrela, acho que não tem tanta necessidade, até porque tem outros jogadores que se encaixam ali. O próprio Paulinho pode jogar um pouco mais adiantado, o próprio Jair pode jogar um pouco mais adiantado. Então não é de extrema urgência trazer um cara para essa posição. Pro ataque não, por isso que eu disse logo no início aqui desse Acorda Vascaíno. Defesa e ataque, zagueiros e atacantes. Porque acho que mesmo que o Ryan não saia, eu acho até que ele vai sair, é preciso outro cara para jogar na função do Verratti. Mesmo com a permanência, se ela acontecer, até pelos últimos jogos do Alex Teixeira. O Vasco tem hoje, por exemplo, no elenco, o Emerson Rodrigues e o Davi, que ninguém confia mais. Né? O Vasco tem outras peças, como o próprio Maxime, mas aí eu encaixo também mais no meio campo ali, um jogador que fecha mais para esse setor. Então, 3 zagueiros, como eu disse, 2 a 3 zagueiros, 2 a 3 atacantes, sendo 2 que joguem pelos lados, que o Adson vai voltar e tal, mas o David só mais para o meio do ano que vem. 2 que jogam pelos lados, e um outro que ou joga pelo lado e também como centroavante, ou só como centroavante para ser ali uma briga com o Verratti. Eu não diria nem reserva do Verratti, um cara para fazer sombra, para disputar posição. Então acho que, pelo menos na minha opinião, pensando agora, sem nenhuma nova saída confirmada, mesmo com o elenco que o Vasco tem no momento, eu pensaria nessas 2 pontas, né, do time. Zagueiros e atacantes. 3 zagueiros, 3 atacantes, 6 contratações, mais um do meio campo, 7 contratações. Acho que por aí já dá pra gente ter uma boa base com reservas pro ano que vem. E aí, o que você acha sobre isso? Dê a sua opinião. Também deixa o like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Atenção Vascaínos e também aqui no AV+. Um abraço a todos e bom dia. Até a próxima, rapaziada.